Olá pessoal, esse é o segundo vídeo da sequência sobre dicas para quem quer melhorar, os seus aspectos relacionados à leitura no ano de 2023. Mas antes da sequência do vídeo, eu gostaria de pedir, se inscrevam no canal, ative as notificações. Na descrição do vídeo eu deixarei o link para os meus cursos. Quem quiser se aprofundar em técnicas de leitura estará nesse link, mas também há cursos relacionados a Platão e a Dostoiévski que estão na Hotmart. Quem tiver interesse, você estará ajudando o canal. Também, se você puder, compartilhe, enfim, para quem também tem esse tipo de interesse. Lembrando que essas dicas desses 3 vídeos, nós estamos no segundo vídeo, e essas dicas são para aqueles que são iniciantes e querem se aprofundar nesse ponto, da leitura. Dito isso, no primeiro livro eu falei sobre as três perguntas, digamos, que Hugo de São Vitor fala quando se relaciona à leitura. O que ler? Foi o que eu falei no primeiro vídeo. Se você está nesse segundo vídeo, volta lá no vídeo. Eu farei uma playlist sobre esse assunto. Então, o que ler? Esse segundo vídeo vai falar em que ordem ler. Bom, então lá no primeiro vídeo, eu dei algumas dicas ali sobre como nós podemos descobrir o que nós devemos ler, né? E falei sobre a literatura clássica, baseado na obra do Carpo, que seria uma boa obra para a gente fazer um mapa do que ler, e na história da filosofia do Copleston. Agora, em que ordem ler? Essas duas obras que eu citei, que aqui é uma história da filosofia do Copleston, né? E esse aqui é só o primeiro volume, e da história da literatura ocidental do Carpo, tá? Eles vão nos ajudar a mapear esses autores de acordo com os nossos interesses, tanto na área da literatura, universal, como na área da história da filosofia. Então, em que ordem ler? Esse vídeo vai ser um pouquinho mais curto, mas eu quero colocar o seguinte ponto. Não é para todos os autores que a ordem importa muito. Por exemplo, se a gente for falar de Shakespeare, talvez você possa ler Macbeth e Otelo, mapeando não a ordem. Esse critério não é de acordo com a ordem que se deve ler, mas de acordo com as grandes obras, as obras mais relevantes daquele autor. Certo? Porém, para outros autores, a ordem é importante no momento da leitura. Principalmente, é claro que aqui eu estou falando de uma ordem hipotética que eu acho interessante seguir. Por exemplo, Platão, há divergência, mas segundo a maioria dos autores, chegou a nós 36 diálogos. Há dúvidas aí com relação a alguns, se são realmente dele ou não. Mas, por exemplo, se eu quero estudar Platão do ponto de vista do tema amor, então é interessante que eu leia numa sequência. Banquete e Fedro. Suponhamos que dentro da filosofia de Platão eu queira entender o argumento sobre a imortalidade da alma. Então é interessante eu ler primeiro Alcibíades, Fedro e Fédon. Então, nesse ponto, pode fazer diferença na ordem que eu estou lendo. Por exemplo, Homero, lê primeiro a Ilíada ou a Odisseia? Se eu fosse falar sobre o aspecto de facilidade do texto, eu diria que é interessante você ler a Odisseia primeiro e depois a Ilíada. Se eu for falar de sequência cronológica, na ordem cronológica das obras, o interessante seria a Ilíada primeiro, porque está falando dos últimos 50 e poucos dias da Guerra de Troia,
E depois a Odisseia, que trata justamente do retorno de Ulisses após a Guerra de Troia. Então, essa ordem ela é importante para devidos temas. Mas, se eu quero, eu posso também, dentro de em que ordem ler, eu posso colocar o critério de quais as principais obras desse autor. Eu posso substituir. Suponhamos que eu não queira ler todas as obras de Platão, mas, por exemplo, a República, se você quer conhecer um pouco de Platão, você tem que ler a República, você tem que ler o Fedro, o Fédon, obras menores, por exemplo, eu diria como Crátilo, talvez para quem quer conhecer os principais pontos de Platão, talvez não seja necessário ler o Crátilo, o Teages, enfim. Então, nesse segundo ponto, nós falamos no primeiro vídeo de o que ler, em que ordem ler. Se eu quero conhecer um autor para então saber se eu vou me aprofundar, talvez seja interessante substituir a ordem para quais as principais obras desse autor. E aí, se for do ponto de vista da literatura universal, o Karpov vai ser de grande valia. E se eu tiver falando de filosofia, que são os dois âmbitos que eu gosto de falar, a história da filosofia do Copleston vai estar citando ali em que pontos, quais temas estarão tratados em quais diálogos. Se é a psicologia de Platão, ou enfim, se é a sua teoria política, se é o estado da alma, as 3 subdivisões dos estados da alma. Então, se eu quero saber acerca da sua teoria do mundo das ideias, aí se eu vou falar do mundo dos princípios, eu teria que partir para o Giovanni Reale, que era para uma nova interpretação de Platão. Então, nesse primeiro momento, se você está em dúvida se você quer aprofundar num autor ou não, talvez a ordem deva ser substituído por ler as principais obras daquele autor. Aí então, você pode ler se você quiser se aprofundar, né? Aí fazer, se você faz uma faculdade de letras, ou um mestrado, ou um doutorado, aí compensa você ler essas obras menores, se você vai abordá-las como objeto de estudo, se você vai partir para o lado da filologia, se você está analisando os aspectos linguísticos, ou sobre o aspecto histórico, sobre a estrutura do seu texto, enfim, aí você pode ramificar isso aí e ter então que entender esses maiores meandros, mas aqui nós estamos falando de dicas para pessoas que são iniciantes. Então, nesse momento dessa segunda pergunta, em que ordem, se você tem uma dúvida sobre a ordem e o autor não escreveu as suas obras para ser lida em determinada ordem, por exemplo, talvez você tenha ali uma trilogia do Senhor dos Anéis. Então existe uma sequência determinada pelo próprio autor. Mas talvez há outros autores que não existe essa pré-determinação de em qual sequência, como eu citei Shakespeare. Você pode ler o Macbeth, o Otelo, o Rei Lear, enfim, a Tempestade, da forma que você quiser, né? Então, aqui é o final do segundo vídeo sobre em que ordem ler ou quais as principais obras você deve ler. E esses 2 livros que eu citei que podem te ajudar a mapear, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um abraço, até a próxima.